Olá a todos, meu nome é Caena, eu sou designer gráfico em formação pela Unesp de Bauru. Este é o RID, um projeto de aplicativo de suporte à urgência médica. Dando início à apresentação, eu vou trazer uma situação que serviu de ponto de partida para esse projeto. Com certeza, vocês já se machucaram em algum momento, sem ter certeza da gravidade ou passaram por alguma situação preocupante, optando em ir ao hospital. Chegando lá, a situação era caótica, a impressão era de que essa situação nem era tão grave assim, ou você passou por uma ocasião de pouca atenção e passou a duvidar se você realmente estava em apuro, certo? Bem, trazendo um caso meu, há algum tempo eu fiz uma viagem e no primeiro dia eu acabei me queimando, precisei de assistência médica. No hospital eu levei mais de 4 horas para ser atendida, mesmo estando com uma pulseira amarela que determina alguma urgência. E a situação do hospital era bem dramática e durante meu período de recuperação eu optei em não voltar ao hospital e tentei me recuperar sozinha, pedindo a ajuda de amigos da área da saúde e fazendo monitoramento através de fotos e vídeos da situação da minha queimadura. Acabou que eu consegui me recuperar completamente e eu não precisei voltar ao hospital durante 30 dias. Então, a pandemia no ano passado acabou me trazendo uma reflexão e eu comecei a pensar, e se essa mesma situação fosse recente? Com essa doença de alto contágio, insegurança, o que eu poderia fazer, né? Ampliando um pouco o cenário, no último ano, navegando pela internet nos meses de abril e maio, deu para perceber a intensificação de busca por atendimento à distância e solução de problemas de saúde pela internet. Também teve um crescimento de aplicativos móveis com finalidades diversas, principalmente relacionados ao setor médico. E, além disso, o Brasil passou por uma adaptação e aprovação de leis temporárias que pudessem habilitar o serviço remoto e trazer essa realidade para a nossa situação. Por fim, ainda soma-se a isso o cenário de superlotação hospitalar, que é uma condição que atinge o hospital no mundo todo, em setor público e privado, e acaba contribuindo para o agravamento de doença, possibilitando o contágio de doença infecciosa, além da exaustão da equipe, desgaste dos profissionais e problemas com abastecimento, recursos e, consequentemente, aumento da situação da crise. Nesse panorama, desenvolveu-se o RID, que é um aplicativo que tem o intuito de colaborar no processo de input espontâneo nos hospitais, servindo como suporte para a dispersão de público com sintomas classificados de risco leve a moderado. Por sintomas leve a moderado, eu falo sobre condições que não impossibilitam atividades comuns de rotina, mas ainda são urgentes. E essas definições e classificações de riscos estão disponíveis na íntegra no relatório. Acho que provavelmente o link do relatório vai estar anexado nesse projeto. Conhecendo o usuário num panorama geral, as premissas de desenvolvimento desse aplicativo foram utilizar metodologias de UX, produzir um produto real que pudesse ser encaixado na situação atual e realizar testes para validação, para ter certeza de que esse produto serviria se ele passasse a existir. De maneira geral, o produto é dedicado inicialmente a atender 3 grandes perfis de usuário. Pessoas com disposições leve e moderada que conseguem passar por um tempo de espera maior, sem prejudicar a rotina ou agravar a situação, ainda precisando dessa assistência médica. Pessoas com disposições leve e moderada que conseguem passar um maior tempo de espera, mas a localização também prejudica o acesso ao hospital, fazendo a pessoa considerar se ela deveria mesmo sair de casa. E, por fim, pessoas com disposição leve e moderada que podem esperar por um período maior, mas são categorizados como atenção primária, ou preferencial,
e que eleva a atenção imediata, mas ainda não é alarmante a situação. Então eu precisei conhecer melhor esse público do panorama geral que estabeleci, e eu precisava tornar também essas necessidades mais específicas. Para isso eu comecei elaborando personas que fizessem parte do público geral, e em seguida eu considerei as jornadas que fariam com que eles utilizassem esse produto. Essas personas foram criadas, validadas e modificadas posteriormente conforme o avanço da pesquisa. Para essa apresentação eu fiz um recorte também das etapas, e todos os itens na íntegra estão disponíveis também no relatório que vai estar anexado. Começando pela Ana. A Ana é uma persona caracterizada pela mulher que tem pressa. Então, a ficha dela contém alguns detalhes, como ela mora sozinha, ser gerente de uma fintech, ter uma rotina lotada e não dá atenção primária à saúde dela. Ela evita hospitais e consultas por conta da demora, e quando ela se sente mal, ela toma todos os remédios que recomendo, torcendo para algum deles fazer efeito. Ela também mantém o costume de fazer check-up anualmente, que é um hábito da empresa de solicitar também, mas ela não tem um médico de rotina, a coisa do médico de família. Na jornada da Ana, então, ela sentiu-se mal durante um período de trabalho e decidiu dar uma chance para o aplicativo que a empresa comentou está associado. Uma vez que ela usa bastante aplicativos, ela decidiu tentar mais um. Ela optou diretamente por fazer o auto check-in sem fazer uma avaliação no chatbot. E aí ela reservou então um lugar na fila de espera virtual no hospital mais próximo a ela. Com o código gerado, a previsão de tempo de atendimento, ela seguiu trabalhando em home office, e aí ela foi para o hospital perto do horário previsto. Chegando lá, ela foi atendida normalmente, sem grandes demoras, no intervalo de tempo estabelecido, e também recebeu instruções de que ela deveria procurar uma consulta ambulatorial e tratar esse problema dela, que era uma condição frequente, mas ainda não era urgência. Então, recomendaram a ela que ela tratasse para a situação não se agravar e comprometer a saúde dela. Já o Fred, ele é um estudante que está se mudando de cidade e não pensou muito na necessidade de atendimento médico enquanto ele estava fazendo essa mudança. Ele pensou que poderia ir ao médico sempre que voltasse à cidade natal, e além disso ele estava acostumado a ir ao médico com os pais, né? Então ele não se preocupou muito. Na jornada do Fred, ele acabou se queimando por um acidente. Na internet ele encontrou algumas informações, os pais e pessoas que ele consultou passaram outras, e aí ele ficou com opiniões muito controversas e achou melhor buscar um hospital. Então ele descobriu que tinha essa possibilidade do aplicativo e foi fazer uma consulta pelo chatbot para saber se ele deveria realmente ir procurar uma atenção médica, né? O chatbot recomenda imediatamente que ele procure um atendimento médico por se tratar de queimadura. Então ele faz o check-in pelo aplicativo, realiza o preenchimento da ficha e recebe atendimento nas próximas horas. Quanto ao Pedro, a situação do Pedro na verdade envolve uma terceira pessoa, que é a mãe dele. Ela é idosa, ele é responsável por ela, e durante a pandemia ela se tornou a atenção prioritária dele. Como ele é professor, ele tem uma rotina intensa agora, então ele está sempre dando aula e disponível para a escola. E aí ele passou a experimentar aplicativos diversos para ver se eles conseguiam assimilar a rotina deles. Na jornada do Fred, a mãe dele teve um problema nos olhos, um incômodo. Ela não tinha certeza se o que poderia ser, porque ela nunca tinha tido esses sintomas antes. E preocupados em agendar uma consulta e ir até o hospital, eles até tentaram nos médicos que costumam atender a mãe dele, mas eles não estavam disponíveis. E aí o Pedro decidiu então usar o aplicativo.
No aplicativo, ele descobriu que a idade da mãe dele permitia que ela fizesse uma teleconsulta. Então, ele passa para ela preencher a ficha de sintomas enquanto continua o trabalho, e quando ela finaliza, eles recebem uma prévia de tempo para fazer essa videoconferência com o médico e receber a teleconsulta. Então ela descobre que se tratava de sintomas de conjuntivite, ela recebeu recomendações e a receita médica e vai ter acompanhamento durante alguns dias para dar um feedback pro especialista que a atendeu, para ele saber se ela deveria buscar urgência ou não e se o tratamento foi efetivo. Então, com as informações dos usuários ideais, eu parti para um levantamento de questões que poderiam minar o meu projeto se eu não tivesse resposta. E aqui estão algumas das questões levantadas, em que eu precisei conversar com profissionais, com usuários em geral, e entender melhor qual eram os hábitos de saúde e qual era a rotina médica dessas pessoas. Então, eu apliquei rodadas de entrevistas e algumas pesquisas, e essas pesquisas demonstraram alguns fatores importantes que eu destaquei aqui. O primeiro ponto foi a dificuldade de comunicação entre o profissional de saúde e o público. Ambos têm pontos de vista um pouco divergentes e eles entram em conflitos silenciosos. A população, há falta realmente de hábito de consulta e tratamento primário que evitaria o agravamento de determinadas condições. As pessoas não conhecem efetivamente os principais procedimentos de entrada, classificação de riscos e atendimento de urgência e emergência. Também há muita insatisfação com os serviços virtuais disponibilizados pelos planos de saúde. Eles apresentam diversas falhas e ineficiências. Geralmente o Google é muito mais prático e as pessoas buscam solução por si mesmas, desconsiderando o efeito colateral. E além disso, as pessoas desconhecem ou têm pouco interesse sobre a própria saúde, deixando tudo a critério dos profissionais. Eu também descobri em entrevista com os profissionais, que eles não indicam que as pessoas busquem atendimento de urgência de imediato. Eles recomendam evitar os hospitais e somente se dirigir a eles se a condição se tornar aguda. Por último, os profissionais de saúde apontam também falhas internas, alta demanda e a alta demanda como os principais problemas que culminam na superlotação hospitalar, e também concordam que incorporar novas tecnologias ao atendimento médico são as principais soluções para otimizar o serviço. Comentam ainda que as pessoas deviam ter mais informações sobre procedimentos básicos de urgência e emergência e cuidados com a saúde. Então, nesse contexto, eu entendi que meu produto passaria a ser também uma possibilidade de auxílio na comunicação e instrução entre profissionais de saúde e usuários, e poderia servir de suporte ao atendimento. Eu também notei algumas necessidades de funções extras a serem adicionadas no aplicativo e entendi que seria necessário adicionar algumas etapas para que a função escolhida funcionasse efetivamente. Além disso, eu fiz uma análise dos principais produtos disponíveis no mercado brasileiro de aplicativos e relacionados a planos de saúde, principalmente. Os principais produtos são de atendimento hospitalar de urgência ou atendimento ambulatorial. E eu dei uma analisada nas funções existentes e funções similares que eu gostaria de adicionar ao meu produto, a fim de entender, então, o que deveria ser o diferencial do meu aplicativo para atender um novo público. A tabela conta com mais alguns itens, e aqui estão disponíveis os essenciais para entendimento da jornada. Eu percebi que a maioria dos aplicativos tem alguma dificuldade de acesso, principalmente por solicitar um cadastro prévio. Quando acontece alguma falha, dificilmente a gente tem retorno. E além disso, todos os aplicativos que eu consultei têm notas bem baixas nas lojas de aplicativo, evidenciando insatisfação e ineficiência do produto. Por fim, então, considerando todas as circunstâncias e refletindo em como eu deveria limitar o assunto a fim de tornar a solução pontual e eficaz, o problema foi
priorizado e definido em como nós poderíamos ajudar as pessoas a otimizarem o tempo de espera do atendimento de urgência, prevenindo contaminações e ou o agravamento de suas condições. Além disso, eu selecionei outras duas soluções possíveis baseadas nos dois problemas que seriam: como poderíamos oferecer suporte ao atendimento primário de saúde e facilitar também o acesso às informações, a fim de que as pessoas compreendam melhor os serviços de urgência e emergência. Então, com o problema definido e os principais tópicos em mãos, eu listei as principais funções que eu gostaria de adicionar ao produto a curto, médio e longo prazo, distribuídos neste gráfico, que indica o esforço em produzir a função e o impacto que causaria aos usuários. Para esse primeiro protótipo, foram selecionadas as funções que estão no quadrante em destaque, e são soluções que demandam menor esforço e, consequentemente, menor tempo e têm maior chance de retorno. Com o público definido e as principais dúvidas sanadas, as funções também e problemas priorizados, eu comecei a produção da interface. Começando pela marca, o primeiro passo foi o desenvolvimento da marca e as suas versões. E através de um mapa mental eu cheguei no nome HID, que traduzido refere-se ao cuidado no sentido de dar maior atenção. E para a marca eu queria trazer um visual que tivesse uma sensação de conforto e aproximação, com elementos que lembrassem a comunicação também, e fosse simples e pudesse ser usada em formatos diferentes de mídia. Então os resultados da marca são estes. A maioria dos itens desenvolvidos tem mais de uma versão e aplicação também, e continuam disponíveis no relatório. Seguindo, durante o desenvolvimento da interface, eu considerei os principais parâmetros de usabilidade e ergonomia mobile que influenciariam na disposição de elementos na tela. O objetivo foi trazer um layout simples, baseado em componentes familiares aos usuários e que fossem bem claros e objetivos quanto às funções, incentivando a navegação intuitiva através de uma linguagem fácil também. Definidos os parâmetros e os principais objetivos foram revisitados, e eu iniciei a produção dos rascunhos e os modelos de interface. Nos wireframes, pensando na execução das principais tarefas, eu projetei um mapeamento de fluxo geral e os primeiros rascunhos. Então, após 3 rodadas e alguns testes, surgiram bastante alterações conforme a evolução das versões, e o fluxo foi redefinido, assim como algumas funções. O fluxo principal foi mapeado seguindo este gráfico. Então, a partir da tela principal, o usuário segue para a seleção da função, passa por telas de introdução, cadastro, histórico, identificação dos sintomas, aferição de nível de dor e humor, escolhe a unidade de atendimento mais próxima, seleciona o tipo de serviço que está disponível naquela unidade, revisa as solicitações num resumo da ficha que ele veio preenchendo. Então é gerado um código QR que vai servir para o atendimento presencial, e aí o usuário retorna à tela principal. Além disso, durante os testes, algumas necessidades no protótipo vieram à tona, e eu passei a considerar adicionar algumas áreas secundárias de toque para aprofundar a imersão no protótipo mesmo. Então, com o fluxo principal mapeado, eu iniciei a documentação de todos os elementos necessários à interface, a fim de manter o padrão e uniformidade de produto. O guia segue as orientações do sistema de Material Design desenvolvido pelo Google, e nessa apresentação eu trouxe alguns dos elementos essenciais. Começando por cores e tipografias, as cores principais derivam da identidade visual, e a paleta conta com tons que geralmente são associados a produtos e assuntos de saúde e medicina. A combinação de tipografias conta com famílias que já são populares nos sistemas Android, e eu também
trouxe o conjunto de tipografias para uso fora das telas do app. As combinações foram feitas pensando no conforto de leitura, combinados com a identidade do app. Quanto aos botões, a anatomia foi baseada no sistema de design de interface e a variedade inclui gradações da paleta, combinados com a estética da interface, e os botões têm estilos preenchidos, contornados e até sem bordas. Para as aplicações, eu fiz os testes de contraste utilizando ferramentas diversas, e estes são alguns dos botões utilizados na interface. Quanto aos formulários e caixas de texto, os campos para preenchimento de texto e as caixas têm os formatos contornado, sublinhado principalmente. A maioria deles tem a mesma funcionalidade e eles são aplicados de acordo com o objetivo na interface. Nessa categoria, é importante lembrar que as interações precisam apresentar um retorno imediato de feedback ao usuário. Então, as caixas de texto têm mensagens de suporte, ícones de auxílio e contadores e tudo mais, que auxiliam o usuário a entender se ele está fazendo a atividade ali, executando a função da maneira certa. Quanto aos ícones e às ilustrações, os ícones foram desenvolvidos baseados no que está disponível também na cartela do Material Design, e eles são aplicados como suporte principal visual à navegação, né? Toda a iconografia segue um padrão consistente, garantindo a compreensão e legibilidade dos itens e a harmonização com a identidade. Nesse tópico, foi importante utilizar recursos que fossem comuns às pessoas que já usam o aplicativo diariamente, garantindo que as ações fossem cumpridas até o final. Além disso, eu criei elementos que complementassem também a estética do produto, não destoando do conjunto da identidade. Quanto às ilustrações, elas derivam de vetores gratuitos que foram adaptados e redesenhados a fim de trazer maior representatividade e complementar as informações. Por fim, foi necessário fazer uma adaptação da linguagem, e por ser um produto destinado à medicina, eu precisei considerar, revisar todas as informações, trazendo seriedade quanto às informações técnicas apresentadas, através de uma linguagem que fosse facilitar a comunicação entre os profissionais de saúde e os usuários. Eu utilizei também muitos outros recursos de suporte visual, e eles estão disponíveis no guia da interface. E nesse tópico de linguagens, eu retornei as informações que eu recebi nas pesquisas, e principalmente nas questões abertas, e eu percebi que os usuários tinham dificuldade em entender e precisavam entender melhor a linguagem da saúde. Então, eu elaborei textos que tivessem uma abordagem humanizada, e adaptei em pop-ups e caixas de informação alguns termos e expressões, aproximando dos nomes populares em explicações curtas e informativas, garantindo que o usuário recebesse a mensagem sem perder a seriedade do conteúdo. A linguagem adaptada foi aplicada em todas as categorias textuais, a fim de que pudesse dialogar de uma forma leve e ainda oferecer compreensão, mesmo em situações mais complexas. Por fim, depois de toda essa jornada, chegamos na primeira versão do protótipo em alta definição e navegável. O protótipo tem navegação no menu principal e na função principal, que é o check-in, e apresenta algumas funções de suporte apenas para complementar a imersão nesse protótipo. Os links de acesso estão nesses QRs aqui, vai ter um vídeo teaser e o preview do aplicativo navegável, dá para usar, dá para acessar pelo celular ou pelo computador e ter uma noção de como funciona o aplicativo.
Por fim, esse projeto foi uma experiência enorme, um extenso projeto de reflexão, um extenso processo de reflexão, considerando a complexidade das etapas e todo o volume de conteúdo que foi gerado e validado para esse contexto. Com relação ao setor da saúde, a crise pandêmica evidenciou muita dificuldade de comunicação entre os setores e suas comunidades. A minha expectativa era ter conseguido um contato maior com as redes hospitalares e os profissionais, mas a pandemia não permitiu, de fato. Quanto ao produto, tenho interesse em aprimorar a ferramenta, expandindo as funcionalidades e também a abrangência do aplicativo aos demais setores de saúde, e também já tenho planos em desenvolvimento para alguns componentes novos. O produto está aberto para validação dos usuários, dando continuidade aos processos de melhoria do projeto, e de maneira geral foi um processo longo que deu abertura a novas pesquisas também, e por enquanto eu espero ter atingido o sucesso. Então, muito obrigada por assistirem.